Olá, eu sou a Elis, colaboradora do CELI, Centro Espírita Luz da Esperança, São Francisco de Assis. Nesse tempo em que não podemos estar juntos, reunidos, para fazermos as nossas reflexões dos ensinamentos do Mestre Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse recurso de usarmos os vídeos na internet para seguirmos fazendo os nossos estudos juntos. Então, dando continuidade a esses vídeos que estão sendo postados no nosso canal do YouTube, hoje vamos falar do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Mas antes de iniciarmos o capítulo, vamos prestar atenção nas sutilezas dos ensinamentos que Kardec nos trouxe. Esse capítulo está bem no centro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E será que ele está no centro do Evangelho à toa? Será que não tem uma mensagem por trás disso, por estar bem no meio do nosso Evangelho? É que a caridade, esse ato de amor, o amor em ação, é o que conduz a nossa doutrina. E por isso, esse capítulo está bem no centro do nosso Evangelho. Mas vamos tentar entender um pouco o que esse capítulo nos traz, quais são os ensinamentos, quais são as reflexões e, mais do que isso, o que é a caridade na nossa vida. Porque o capítulo diz, fora da caridade não há salvação. Chico reforçava isso. Ele dizia que se o Espiritismo dissesse, fora do Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Mas como o Espiritismo trouxe fora da caridade não há salvação, ele era e foi, para todos nós, um grande exemplo. Então, caridade. Caridade, se nós formos procurar o que essa palavra significa no dicionário, está lá o conceito de trazer benefício ao outro, ao próximo. Nós sabemos que é uma palavra que vem do latim caritas e que significa afeto e estima. Então, por aí nós já podemos pensar que, se é o ato de beneficiar o próximo, mas é uma palavra que tem o significado de afeto e estima, esse benefício tem que vir com sentimento. E aí nós já começamos a construir uma ideia do que significa caridade na sua essência. Nós sabemos, quando fala em caridade, nós já pensamos em ajudar de alguma forma, fazendo um trabalho voluntário, doando um pouco do nosso tempo, doando coisas materiais, alimentos. Nós sempre pensamos nisso. Mas nesse capítulo, Jesus já inicia com um mandamento maior. Quando os fariseus foram interrogar Jesus, qual era o mandamento maior? E Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, por aí nós já podemos pensar que, para sermos caridosos de verdade, nós precisamos nos amar. Para conseguirmos amar ao próximo, e nos amando e amando ao próximo, nós estamos em conexão com Deus, nós estamos amando a Deus. Sempre que falo em amar a Deus, eu lembro da história de um menino que estava num avião desenhando e o avião entra em pânico e começa uma correria, uma gritaria, um medo de que o avião fosse cair. E o menino continua ali desenhando, não se abala com nada. Uma senhora muito intrigada com a atitude dele pergunta para ele, mas tu
não tem medo que o avião vá cair? E ele olha para ela tranquilamente e diz: não, porque o meu pai é o piloto. E esse deve ser o nosso relacionamento com Deus. Nós não temos que temer, nós temos que confiar, pois o nosso pai é o piloto. Ele está no comando. Então, tudo sempre se encaminha para o nosso melhor. Mesmo que num primeiro momento a gente tenha dificuldade de entender pelas coisas que passamos, por tudo que estamos passando, mas com certeza nosso pai está no comando e a gente pode confiar. E aí a Joana de Ângeles, a benfeitora, ela também nos fala sobre a caridade, ampliando um pouquinho mais a nossa percepção. E esse falar da caridade está ligado a esse mandamento maior, desse amor para conosco, para conseguirmos amar ao próximo e estarmos em conexão com o divino. A Joana nos fala o seguinte sobre a caridade. Caridade é algo maior do que o ato simples de dar. Certamente, a doação de qualquer natureza beneficia aquele que sofre falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. Então nós já entendemos que não é o simples ato de dar, mas o amor precisa estar presente. Por isso que o mandamento maior está nesse capítulo onde fala de caridade. E se nós pararmos para pensar um pouco, a caridade tem a ver com a intenção. Nós vamos entender que tipo de caridade nós estamos fazendo a partir da nossa intenção. Mas nós precisamos olhar para nós e nos perguntarmos que tipo de intenção nós estamos tendo ao fazermos a caridade. Nós estamos movidos simplesmente pelo sentimento de compaixão, de amor, de se compadecer com o sofrimento alheio? Ou nós ainda estamos muito voltados a querermos ser reconhecidos, a querer aplausos, a saber que fazer o bem é legal e que isso causa a admiração das outras pessoas para conosco? Nós precisamos estar atento a tudo isso, a todos esses movimentos internos nossos. Por quê? Porque, como disse Joana, o benefício virá de qualquer forma para quem está recebendo, mas e para nós? E a construção do reino de Deus em nós, dentro de nós? Essa conexão que devemos procurar fazer com a nossa essência divina, como é que está? Jesus falou: brilha a vossa luz. E com essa frase de Jesus eu lembro de outra história. A história do irmão Jacó, no livro Voltei. Nesse livro, o irmão Jacó, ele conta a trajetória dele quando ele chega no plano espiritual. O irmão Jacó teve encarnado entre nós, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele que montou o Parque Gráfico e rodou os primeiros livros espíritas. Atuou ativamente no espiritismo. Fez várias ações boas do bem. Quando o irmão Jacó chegou lá no plano espiritual, ele notou que os outros irmãos que conviviam com ele tinham um brilho intenso, uma luz muito intensa, e que a dele era bem opaca. E isso mexia muito com o ego dele, com o orgulho dele. Por que ele tinha feito tanta coisa quando estava aqui encarnado e agora ele não tinha a mesma luz intensa que os outros? O que tinha ficado faltando? Ele se perguntava. E aí foi passando o tempo e ele se sentia incomodado internamente com isso. Até que um dia ele resolve perguntar para um companheiro, dividir essa angústia. Por que
Por que a luz dele era tão opaca? E o companheiro disse para ele: meu irmão, realmente, muitos trabalhos no bem, muitos serviços importantes tu fizeste quando estava encarnado. Sim, construiu muito no exterior. Mas aí eu te pergunto, interiormente, o que tu construiu dentro de ti? Porque tu te preocupou muito com a parte externa, mas esqueceu do interno. E é do interno que vem a nossa luz. Porque à medida que nós vamos nos transformando na parte interna, a nossa luz vai brilhando e vai atingindo o que está ao nosso redor. Então, naturalmente, quando nós vamos nos transformando, nós vamos nos melhorando, porque estamos atentos a nós, estamos atentos às nossas atitudes, estamos atentos aos nossos pensamentos, estamos atentos a como reagimos perante as situações, se conseguimos ver as coisas de forma positiva, se conseguimos confiar que o nosso Pai está no comando, ou se ainda temos muita dificuldade de nos mantermos bem, se nós ainda somos tão impacientes, tão intolerantes, tão pessimistas. Então, se nós estamos atentos a nós, ao nosso mundo interno, a como nós reagimos perante a vida, nós podemos ir nos trabalhando, ir procurando recursos que façam essa nossa transformação interna. E quando nós vamos nos modificando internamente, quando nós vamos fazendo estudos edificantes, quando nós vamos procurando recursos que façam com que a gente se conheça realmente, que a gente se responsabilize pela nossa trajetória, quando nós vamos fazendo essa transformação, nós começamos a ser mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosos. E aí, nós começamos a ser bons para aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que é a nossa família. Porque muitas vezes nós saímos para fazer trabalhos voluntários, nós doamos materiais, mas dentro da nossa casa nós ainda não conseguimos ter paciência. Nós não conseguimos ser carinhosos. E a caridade deve começar primeiramente dentro da nossa casa. E a gente só vai conseguir isso quando a gente faz essa transformação interna. Quando essa luz interna brilha tanto que ela atinge o nosso redor. E aí sim nós estamos nos transformando, e a partir dessa transformação nós vamos transformando o nosso mundo, o nosso redor. Porque se nós pararmos para pensar, quando nós fazemos trabalhos voluntários mais voltados para o nosso ego, para inflar o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós não estamos deixando de fazer o bem. E devemos começar de alguma forma. E é importante que comecemos, não importa a nossa intenção. Porque à medida que nós vamos caminhando, que nós vamos trabalhando, nós estamos lapidando o nosso ser. E quando nós vamos nos lapidando, nós vamos nos melhorando. E com o tempo, nós vamos ir fazendo o bem, a caridade, naturalmente, sem fazer esforço nenhum. A nossa mão esquerda nem vai saber o que faz a nossa mão direita, porque já vai fluir de forma natural. Porque é um processo, mas nós precisamos estar atento a esse processo, nós precisamos estar atento ao que nós temos que construir em nós, porque construindo em nós, nós vamos conseguir atingir as outras pessoas, porque é esse bem que vem de dentro é que faz a diferença no nosso dia a dia. A boca fala do que o coração está cheio, e do que o nosso coração está cheio. Que nós possamos refletir. Nós estamos num momento em que estamos confinados,
que estamos mais voltados para nós, que estamos refletindo muito, reavaliando a nossa conduta, a nossa vida até aqui, de como vai ser daqui para frente, nós estamos pensando sobre tudo isso. E que nós possamos nos propor a fazer essas reflexões realmente, nos propormos a olharmos para dentro de nós e vermos quais são as nossas intenções, o que tem nos movido até aqui e como nós podemos modificar aquilo que achamos que não está tão bom assim. Porque na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento: o que é a caridade segundo Jesus? E a resposta não tem nada a ver com coisas materiais, nem com tempo doado. A resposta é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, sem distinção. Indulgência com as imperfeições alheias, sem julgamento. E perdão das ofensas, o perdão. Mais uma vez o perdão. É assim que Jesus entende a caridade. Mas nós só vamos conseguir ser benevolentes, indulgentes e aprendermos a perdoar quando nós fizermos esse trabalho interno conosco. Quando nós nos dermos conta de que nós somos muito falhos e que por ainda nos equivocarmos muito, nós temos que aprender a não julgar a falha dos outros e a perdoar, sim. E nós aprendemos cada vez mais a ser mais pacientes e mais tolerantes. E aí estaremos sendo bons. Paulo de Tarso, nesse capítulo, diz o seguinte: o ensinamento fora da caridade não há salvação é a luz celeste que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu e ilumina a fronte dos eleitos. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. Então, para que nós consigamos ser bons, ser indulgentes, sabermos perdoar, nós precisamos construir esse reino de Deus dentro de nós. Precisamos nos observar, precisamos nos conhecer. Porque quando nós fazemos brilhar a nossa luz, nós estaremos atuando diretamente na vida das pessoas que estão próximas a nós. E nós faremos a caridade com muito mais coração, com muito mais amor, porque a caridade é o amor em ação. Então, que nós possamos sim nos dedicar a essa nossa transformação interna, não esquecendo de que sempre que possível devamos sim ajudar, fazer o bem, porque esses trabalhos no bem também ajudam a nos lapidar o nosso mundo interior, porque é vendo as dificuldades das outras pessoas é que nós vamos aprendendo a ser gratos a tudo que nós já temos, que às vezes nós passamos reclamando o tempo todo, não nos dando conta de que temos muito, que nos é ofertado muito, muito mais até às vezes do que nós merecemos. Então, que nós possamos saber que o nosso Pai está no comando e que nós não precisamos nada temer. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, vamos ficar com uma mensagem de Emmanuel sobre a caridade. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Mestre Divino.
no Evangelho. E a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intersecções valiosas, em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Então que nós possamos não ser mendigos da luz e possamos sim edificar essa luz dentro de nós, essa luz que vai brilhar e vai atingir o externo e que seremos pessoas muito melhores para aqueles que convivem conosco e sim, faremos uma caridade com muito mais amor, com muito mais compaixão, com muito mais coração. Ainda mais agora, em que estamos nesse momento de reavaliarmos todas as nossas condutas até aqui e que possamos aprender muito com isso e que daqui para frente possamos sim sermos mais conscientes, mais presentes e que possamos ser melhores para nós e melhores para o mundo. Muito obrigada pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Gratidão.